Olá, pessoal. Agora eu estou aqui com a doutora Roberta Carbonari, que fechou o nosso congresso no primeiro dia hoje. Muito obrigada, doutora, por estar aqui. Imagina, Você é um que é minha prazer enorme. inspiração Que no isso, mundo é da um prazer nutrição. Estamos já há 11 anos no MBNE, né? E você sempre esteve presente com a gente. Faz quanto tempo que você esteve Há com a 5 gente? anos. Há 5 anos. Agora é a 9ª edição, porque as outras edições foram online, a gente parou um tempinho, mas a gente tem esse prazer de ter você aqui conosco, encerrando o primeiro dia do congresso, que está sendo um sucesso. Pois é, e foi uma honra. É sempre uma honra estar aqui, mas foi uma honra poder encerrar esse dia com um tema tão importante para as mulheres, né? Sim. Então, e é um prazer sempre estar aqui com você também, você sabe disso. Hoje a Roberta falou sobre a libido para mulheres de 40 a mais, né, Roberta? Me fala Sim. um pouquinho sobre o tema da palestra que foi hoje, que é um tema bem relevante, né? Sim. Que cada vez mais as mulheres de 40 estão pensando na longevidade, qualidade de vida, né? E nós sabemos, antigamente, né, as mulheres de 40 anos eram senhoras. Eram senhoras, né? A gente olha para nossas avós, né? Sim. E fala assim, hoje a gente nem consegue perceber a idade chegando, né? Fala um pouquinho para a gente dessa abordagem, né? E como a nutrição ajuda a gente a se manter bela, assim como você. Imagina. Eu achei interessante você falar, a gente nem percebe a idade chegando, ou a gente nem percebe quantos anos tem essa mulher, né? Porque hoje a gente tem realmente muitas ferramentas para que a gente não mantenha apenas a longevidade, mas a aparência jovial, né? Ou a jovialidade enquanto atitude, enquanto comportamento. Mas a gente observa, né, fisiologicamente os sinais chegando. E eu acho que cada vez mais a gente tem estudado a respeito desses temas, porque uma mulher de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos, é uma mulher que está ativa sexualmente. Exatamente. Né? E o quão bem não faz para uma mulher uma vida com uma atividade sexual realmente ativa. Né? Uma atividade sexual ativa é ótimo, mas com uma vida sexual ativa. Sim, sim. Só que para isso tem uma questão que durante muito tempo foi tabu, não se falava sobre isso, né? A libido da mulher. Verdade. E o que acontece com a libido da mulher a partir dos 40 anos? Será que acontece com todas da mesma forma? E não. Né? A gente observa que mulheres que vivem suas vidas com estilos diferentes relatam coisas diferentes com relação à libido e à função sexual. Certo. Tá? Claro que a gente tem aí também uma série de questões que eu trouxe para a palestra a respeito da disfunção sexual, né? Do transtorno de desejo sexual hipoativo e questões que estão relacionadas a ele, mas basicamente o desejo sexual ele sofre o impacto do estilo de vida, sofre o impacto de uma mulher que está ou não ativa em termos de exercício físico, de uma mulher que tem qualidade de sono, de uma mulher que observou seus sinais no climatério, porque muitas mulheres não chegam a observar o climatério ou não entendem que aquilo que elas estão passando é o climatério. Muitas mulheres relatam, nossa, eu estou tão triste, eu não era. Ou nos primeiros 15 dias do mês, eu fecho 116 projetos, faço 496 promessas e nos 15 últimos eu quero desistir de tudo. Não consegue mais, né? exatamente. Porque as fases, uma vida muito cheia de estresse. E as fases do ciclo também estão diferentes do que estavam, né? Então, na primeira fase estrogênica, essa mulher está super ativa e depois ela sente uma queda brusca do humor, uma alteração, né, desse humor, ou ainda um prejuízo de sono, de memória. Então, todas essas questões acontecem muito antes desse marco que é chamado de menopausa. Né? O climatério acontece de 5 a 7 anos antes, estes sintomas já começam a acontecer. E com eles, muitas vezes, a queda da libido vem como consequência. Então, eu estou dormindo mal, eu estou inativa, eu não me alimento bem, né? E eu tenho já um impacto fisiológico, hormonal, um impacto fisiológico de uma série de outras questões, e eu sinto muito mais a ausência desse desejo sexual que antes existia. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu, basicamente, falo sobre a parte da alimentação, né? O que os estudos trazem a respeito da alimentação e do estado metabólico frente às alterações de libido. Se há ou não um impacto de estado metabólico frente à libido. Eu ia te perguntar sobre esses sinais, né? Nós conseguimos modular uma nutrição, não prevendo, mas conseguindo ali atuar preventivamente, né? Com relação aos sintomas, principalmente da pré-menopausa, né? Isso mesmo, é basicamente o que os estudos trazem, né? Que uma alimentação que é uma alimentação estilo, né? Mediterrâneo, padrão mediterrâneo, uma alimentação rica em vegetais, verduras, frutas, legumes,
uma alimentação que esteja equilibrada, em estudos que a gente tem de prospectivos, né, que acompanharam por muito tempo mulheres que estavam entrando no climatério e permaneceram esse acompanhamento por 8, 9 anos, observaram que o efeito de uma alimentação saudável é justamente em atrasar o índice de função sexual, né? A redução do índice de função sexual destas mulheres. Então, há uma queda, né, ao longo do tempo. No entanto, se há a presença de uma alimentação saudável, o que se observou é que há uma queda muito menor. Interessante. E da mesma forma a gente observa diferenças entre pessoas que estão, por exemplo, vivenciando uma síndrome metabólica, que já tem uma alteração hormonal importante, mas outros fatores interferem. Então, estudando mais a fundo essas questões para trazer para o MBNE, por exemplo, eu me deparei com o índice de pulsatilidade. O índice de pulsatilidade é uma medida utilizada para verificar a função sexual. E ele está elevado em mulheres, por exemplo, com síndrome metabólica e que apresentam determinadas características específicas da síndrome metabólica. Mas mais ainda elevado, ou seja, a disfunção sexual ou o desejo sexual está mais reduzido em mulheres que, além de um estado metabólico alterado, não fazem as questões que estão associadas a um estilo de vida saudável. Exercício físico, sono adequado, boas relações. E aí, quando a gente fala de libido, obviamente não dá para falar só dele sem falar do que está ao redor dessa mulher. É multifatorial, né? Sim. Então, a gente nunca vai fazer uma abordagem para atender só aquele sintoma e sim entender algumas causas, né? Exato. E efeitos. O que eu costumo dizer é que não existe, para uma questão multifatorial, uma monoterapia. Não existe um suplemento, ou somente a alimentação, ou somente uma alteração hormonal. Então, não é só isso, né? Para algo que é multifatorial, e libido é multifatorial, não é algo que responde apenas a hormônio, ou apenas a alimentação, apenas a sono. Tudo que é multifatorial precisa de multi-ações, exatamente, né? Multidisciplinaridade e multi-ações, né? Sendo adquiridas aí ao longo da vida. E a gente falou bastante sobre isso nessa palestra de hoje, e eu trouxe grande parte dos estudos que associam a alimentação diretamente com função sexual. São poucos ainda, eu espero que tenha muito mais, porque a gente precisa... Roberta sempre trazendo o que é mais novo nas ciências, né, relacionada à saúde da mulher, e isso tem sido muito gratificante para a gente. Agradecemos muito. Imagina, é um prazer. Como aluna, como sua fã desde o começo. Mais uma vez, obrigada. Esteja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vinda ao nosso evento. Muito obrigada. É muito bom chegar aqui e ser recebida por você sempre, viu? Espero que aconteça mais vezes. Sim, vai acontecer. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.